Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui novamente com o Noel Bedendo, convidando você para mais esta aula. Então, fica até o final desse vídeo, certo? Que vai ser bênção para a sua vida. Quero desde já pedir a você, querido amigo, que não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Quero já agradecer a você que tem nos apoiado, tá? Nós já estamos chegando próximo ali aos 800 inscritos e quem sabe já aqui rumo aos 1000. Você é o nosso apoiador e eu quero te convidar a esse projeto, tá certo? Gente, nós chegamos à nossa lição de número 10, que tem por tema a igreja e as missões transculturais. Nosso texto do dia, ele se encontra aqui em Atos capítulo de número 13, versículo de número 2, que diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no capítulo de número 13, versículos de número 4 ao versículo de número 12 do livro de Atos. Bom, não se esqueça, meu querido professor, de verificar os objetivos e situá-los nos seus respectivos tópicos e subtópicos da maneira mais abrangente possível. E se você também quiser ter a liberdade de estabelecer os próprios objetivos, faça assim, conforme a maneira mais didática que você encontrar para organizar a sua aula. Bom, nós estamos aqui diante de uma lição que vai abordar sobre a ideia das missões transculturais, das missões que estão além, né? Mas antes disso eu pensei em algo para introduzir essa aula. Lembrei da palavra resistência. Mas por que resistência? Se a lição não tratou sobre resistência, e é difícil estabelecer a ideia de resistência dentro dos textos citados na aula. Por quê? Porque você vai perceber de uma maneira mais minuciosa que existe sempre uma ideia de resistência. Quando, por exemplo, Deus já havia feito a promessa que eles tinham que ficar em Jerusalém, e após eles serem revestidos de poder, eles teriam que ir a Samaria, a Judeia, até os confins da terra, conforme Atos capítulo de número 1, versículo 8. O que acontece é que eles, ao receberem o Espírito Santo, eles não atendem diretamente a isso, eles resistem a isso, de modo que Deus permite que a perseguição venha. Nós vamos comentar isso daqui a pouco. A perseguição venha sobre eles. Resistência, no momento em que Pedro ele se propõe, ele tem uma certa resistência a que o evangelho chegue aos gentios, aos que não são judeus, e Deus traz a ele uma visão, mostrando a ele um lençol, um véu envolvido com vários animais, e que Deus dizendo que não era para ele negar aquilo que ele já havia santificado, que é quando Cornélio envia homens até Pedro e Pedro está orando e ele não pode mais resistir àquele momento. Resistência. Nós não podemos resistir à vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que nenhuma viva alma se perca. Alguém sempre questiona esse texto dizendo que não está querendo dizer de fato isso. Mas a Bíblia fala que é o desejo de Deus. Eu não posso resistir a isso. Devo eu levar o evangelho a quem está próximo a mim, pois é desejo de Deus que essa pessoa conheça esse evangelho que nos alcançou. Portanto, o próprio texto de Atos diz que nós não podemos resistir ao Espírito Santo de Deus, nem você e nem eu. Então, você vai nessa aula lembrando dessa palavra, resistência. E a obra do Senhor não quer a nossa resistência, ela quer a nossa entrega, tá certo, meu querido? Pois bem, eu já te falei sobre a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, a ordenança era que eles ficassem, recebessem o Espírito e levassem até os confins da terra, etc. Porém, eles se recusam a isso. O nosso tópico de número 1, eles iniciam abordando esse momento. Eles recusam-se. Até que no capítulo de número 7, quando Estevão ele é apedrejado, é o primeiro mártir da igreja, o capítulo de número 8 de Atos já inicia narrando esse contexto de perseguição, em que eles vão mundo afora. E aqui nós temos a figura da pessoa de Felipe. Felipe, ele é o primeiro evangelista, tá? Eu gosto de lembrar quando o livro do pastor Ciro de Borges que fala sobre Felipe, o primeiro evangelista,
que ele já aparece ali evangelizando, e ele diz lá que ele ficou alguns anos evangelizando sem ser reconhecido como um evangelista, de modo que, se eu não me engano, 8 anos depois que vão chamá-lo de evangelista. O que é que eu já quero dizer com isso? Nós temos que fazer missões, que evangelizar, ainda que ninguém nos reconheça, ainda que não reconheçam o nosso trabalho. O pastor Ciro diz lá que não é o nome que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o nome. Não é o fato de nós sermos reconhecidos por tais, mas que, ao fazer isso, Deus permita que talvez nós sejamos reconhecidos. Portanto, o que importa é que a obra do Senhor seja feita. Então Filipe, ele já chega ali evangelizando os samaritanos, tá? E que ambos recebem o Espírito Santo, o que já é um choque, porque eles são judeus e não são um povo misto, podemos dizer assim, mas já receberam ali o Espírito Santo de Deus. Pedro e João se achegam até eles nesse enlace evangelista, e a obra do Senhor, ela vai começando a sair ali das fronteiras e alcançando outros povos. Aí o capítulo 9 ele narra a conversão de Saulo, que nós já conhecemos, e o capítulo de número 10 narra de quando eles continuam esse trajeto evangelístico, mas só que agora de uma outra maneira. Cornélios, que é alguém que tinha um cargo de importância no Império Romano, que o texto destaca ele como alguém que temia a Deus, que servia, mesmo que ainda não na ideia cristã, mas ainda na ideia judaica da coisa. Pois bem, ele começa a orar ali e manda mensageiros irem até Pedro, que estava em Jope. No momento em que eles estão indo até o encontro de Pedro, a Bíblia diz aqui no capítulo de número 10 de Atos que Pedro, ele tem uma visão de um véu com diversos animais ali, e Deus mandando que Pedro comesse, e Pedro não entendia isso. Quando os homens chegam até a residência de Pedro ele recebe uma revelação do Senhor que era para que ele fosse. E quando Pedro chega à casa de Cornélios, encontra aquele homem que teme a Deus e toda a sua família, e quando ele começa a falar a eles, o Espírito Santo cai sobre eles e toda a sua família. Eles são ali cheios do Espírito Santo. Cremos que foram revestidos de poder, de modo que são pessoas fora já do convívio judeu, mas que ainda não prefiguram totalmente ali como gentios, até pelo fato de Cornélio já ter fé em Deus, já fazer orações, etc. Então aqui já existe uma figura de como que o evangelho tinha que chegar nessas pessoas, nos gentios. Não é somente da igreja da Antioquia, conforme a nossa revista ela fala, nosso comentarista, que tem-se a ideia das missões transculturais. Essa perseguição que aconteceu no capítulo de número 8 levou algumas pessoas até a Antioquia, e chegaram até lá e começaram a anunciar o evangelho do Senhor, conforme o capítulo de número 11, a partir do versículo de número 19, que vai narrando ali quando eles estão ali na Antioquia, e ali começa a ter um avivamento, posso dizer assim, pois pessoas chegaram ali e começaram a anunciar o evangelho. Muitas pessoas se converteram ao Senhor Jesus, de modo que soubera lá em Jerusalém, e eles enviam a Barnabé para lá. Barnabé chega lá e também anuncia o evangelho. Muitas almas se convertem. Barnabé precisa de um ajudante, ele vai até Tarso buscar Saulo de Tarso, que ainda estava lá orando, se preparando, e Deus chama Saulo para ir com Barnabé, e eles agora estão juntos ali para adorarem e servirem ao Senhor. Sentiram de Deus, o Espírito Santo revelou a eles que eles tinham que sair para a obra missionária. É aqui que tem-se a ideia das missões transculturais e da primeira viagem missionária de Paulo. Eles estavam lá fazendo a obra, Deus os havia revelado e os estava conduzindo a uma missão. Diz o texto que o profeta Ágabo, inclusive em Antioquia, tinha muitas pessoas tementes a Deus, por isso que eu te disse que estava havendo um avivamento ali. Então Deus revela para eles e confirma essa profecia, essa revelação, de modo que agora eles seriam enviados para fazer a obra do Senhor. Diz a nossa revista assim: foi a igreja de Antioquia que enviou os primeiros missionários transculturais, Paulo e Barnabé. Em um momento, quando a igreja orava e jejuava, o Espírito se manifestou dizendo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então foi o Espírito Santo que revelou que
estava conduzindo Paulo e Barnabé a essa obra? Nós temos que nos lembrar disso, que a primeira igreja a se preocupar com missões transculturais, embora já tivesse chegado ao evangelho em Samaria, Filipe já tivesse evangelizado os samaritanos, o eunuco etíope, Pedro tivesse chegado à casa de Cornélio, mas a ideia de missões transculturais é aqui, porque eles vão agora para uma cultura diferente deles, eles vão agora para uma terra um pouco distante, para ali apresentar o evangelho das diversas maneiras possíveis. Essa é a ideia de missões transculturais. Nosso tópico de número 2, ele tem por tema é a sua vocação. Você percebe uma coisa, que Paulo ele vai descrever que Deus o havia vocacionado para evangelizar aos gentios. E Barnabé estava ali, até o nome de Barnabé, quer dizer aquele que exorta, aquele que ajuda. Ele havia ido até Paulo essa vocação de chamar ele para a obra. Mas o que nós queremos falar é sobre vocação. É importante ao falarmos de missões, nós falarmos de vocação. Nós precisamos também definir as coisas. Todos nós somos missionários. Deus nos coloca como missionário em qualquer lugar que nós estejamos, seja em nossa residência, nossa comunidade, nossa vizinhança, em nossa igreja, escola, faculdade, etc. Onde quer que nós estejamos, Deus nos dá essa missão, sermos missionários. Missão de sermos missionários. Nos faz missionários responsáveis por levar a sua palavra a quem quer que seja. Mas e aí? E olha só, eles estavam ali e o Espírito Santo revelou a eles que eles iriam anunciar ao missionário e confirmou através de profecia. Esses são muitos parâmetros que comprovam, que afirmam que eles tinham que ir. Mas e aí? É necessário ter uma vocação para sair, né? E estamos falando de missões transculturais. A ideia de transculturais é uma visão, é uma cultura diferente da nossa, uma cultura diferenciada da nossa. Então, imagina que ir para um local diferente, onde os costumes são diferentes, a linguagem é diferente, necessário é um período de adaptação e logicamente de também ser vocacionado a isso. Então, pensando nisso, a nossa lição ela traçou alguns parâmetros que trazem essa ideia que afirma a vocação. Perceba, o primeiro ponto é ter um preparo intelectual. Não é só termos de muito boa vontade, é necessário ter um preparo intelectual. O missionário ele é alguém apto a estudar, apto a pesquisar, apto a conhecer, né? Ele precisa conhecer a Bíblia, logicamente, precisa se preparar intelectualmente para isso. O campo missionário precisa de pessoas aptas a estudar. Lembre-se disso. Um preparo especial que possui conhecimento teológico, comunicação transculturais, técnicas pastorais e etc. Isso só dentro desse primeiro ponto. O segundo ponto diz a consciência da responsabilidade. Ele precisa ter consciência de que Deus o separou para isso. Porque imagina alguém no campo missionário que ali ele não tem a certeza daquilo, nos embates que hão de vir, ele vai querer voltar. E eu lembro que desde sempre dizem que o missionário ele só tem que ir, que Deus vai manter ele lá, então tem que ter muita fé. Então esse também é um parâmetro para entender a responsabilidade do missionário. E tem que ter a consciência da responsabilidade. O terceiro ponto diz preparo espiritual. Cuidar da vida espiritual é outro pré-requisito indispensável para o missionário. E tem que orar, né? Tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, né? Até porque existem coisas, a maioria dessas missões elas são espirituais, diga-se de passagem. Dentro do nosso primeiro parâmetro que eu estabeleci sobre o preparo intelectual está o texto de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra. Então tem que manejar bem a palavra. E esse outro ponto que eu falei sobre o preparo espiritual, que ele precisa consagrar, precisa separar, ele precisa ter aquele momento de comunhão com Deus. Não que nós não tenhamos, todos nós tenhamos, mas ele está sobre essa responsabilidade maior. Porque tu imagina o levante que é o campo missionário. Outras competências. O missionário também precisa possuir dons para comunicar a sua fé. A comunicação do evangelho não pode ser apenas em palavras e ideias, mas com atitudes e experiência. Ele deve ter criatividade para encontrar diversas maneiras de comunicar o evangelho, de pregar, de anunciar, sabe? Criar estratégias, criar projetos. Eu já vi missionários criarem projetos brilhantes aí,
que alcançaram vidas, etc. Então, ele também tem que ter esse ponto. Outro ponto dentre as diversas tarefas a serem realizadas no reino, talvez não haja uma que exija maior paciência e persistência do que o trabalho missionário em campo pioneiro. Algumas sementes levam anos e anos para frutificar. Esse é o desafio que mais pesa aqui na minha mente, penso eu. Porque às vezes o missionário ele demora anos para ganhar uma alma. Mas se ele tem a certeza de que ele está ali, ele vai continuar trabalhando, Deus vai continuar dando criatividade para ele. Então, você imagina esse desafio, meu? Eu gosto da história de Adoniran Judson, que foi enviado para a Birmânia, salvo engano, ali pelo século XVII, século XVIII. E em sua estadia ali, ele demorou 10 anos, ele ficou 10 anos ali apanhando, sendo perseguido, sofrendo da pior maneira possível, andando com os pés em brasas e etc. Ficou 10 anos para ganhar uma alma. Uma alma ele ficou ali, sabe? Ele teve que demorar a aprender a língua de lá, teve que demorar para traduzir a Bíblia para a língua deles. Então é um trabalho exaustivo, mas que se o missionário sabe que Deus o enviou, Deus vai se responsabilizar por ele. Então nós precisamos, sabe o que nos leva a isso? A pedir que Deus nos prepare, sim, mas também temos que orar pelos nossos missionários. O último ponto ele fala aqui, e por fim ele deve ter amor pela obra e paixão pelas almas. Sem isso é impossível tornar-se missionário transcultural. Nosso tópico de número 3 ele diz assim: o desafio deste chamado. O chamado missionário ele é um desafio, meus amigos. Um desafio. Por que é um desafio? Primeiro, porque conforme a nossa lição, existem por volta de 7,2 bilhões de pessoas no mundo e quase 12 milhões de grupos étnicos, além dos milhares de dialetos existentes, ainda sem uma tradução da Bíblia. Então, já pensou 7 bilhões de pessoas no mundo, 12 milhões de grupos étnicos. A maioria desses não tem uma Bíblia. O linguajar é difícil. A maioria desses são locais fechados, conforme o nosso segundo parágrafo, ele vai dizer aqui que tem a janela 10x40, localização de 62 países que formam no mapa um retângulo de graus 10x40, acima da linha do Equador, onde as regiões muçulmanas, hindus e budistas fazem parte da constituição desses países, e os cristãos são tidos como fora da lei, são presos ou exterminados. O cristianismo lá é errado, então eles impõem uma cultura, uma religião fora do nosso parâmetro, fora outros costumes que para nós é algo grotesco, eles têm como costume, como cultura. Então você imagina o desafio que é que o evangelho chegue a um local desse. Porém, a gente sabe que Jesus deseja que eles também sejam alcançados. Então as missões transculturais também devem ser alcançados através destas missões transculturais. Olhem só que desafio. Imagina o choque de cultura que é de um brasileiro chegar a um local desse. Então é a isso que se propõe o nosso segundo subtópico desse tópico, falando sobre o que é cosmovisão. Cosmovisão é a visão de mundo que alguém tem, né? A cosmovisão ela trata da maneira que você enxerga o mundo. Aí o nosso comentarista nos traz aqui alguns pontos a salientar. Cosmovisão é um termo usado para definir de forma singela a visão de mundo de cada grupo social ou indivíduo. Culturalmente, cada povo ou mesmo cada pessoa tem uma maneira diferente de enxergar o mundo e se relacionar com ele. De acordo com nossa formação familiar, passamos a conhecer o mundo e atribuir valores a determinados gestos, hábitos, cheiros, sabores, comportamentos e expressões. Assim aprendemos a ver o mundo com lentes que nos deram no contexto social em que estamos inseridos. Para você entender melhor isso, existem pessoas que a sua cultura, a sua localidade, ela lhe deu uma maneira de ver o mundo, o que nem sempre é uma maneira correta conforme os padrões bíblicos, que nem sempre é uma maneira correta conforme a nossa cultura. Então, o missionário ele tem essa responsabilidade de conhecer a cultura desse povo que ele vai, de conhecer os valores onde estão pautados e de chegar ali e apresentar Cristo a essas pessoas sem parecer alguém muito ríspido ou alguém muito arrogante, porque existem pessoas que
já fracassaram na obra missionária porque não entenderam esses parâmetros. Então, e eu abro um espaço para falar aqui sobre uma ideia chamada de cosmovisão cristã. Perceba que a cosmovisão ela é a maneira de ver o mundo, tá? E falando da cosmovisão cristã, é que existe uma maneira cristã de enxergar cada ponto do mundo, cada cultura de enxergar cada ponto do mundo e enxergar através da palavra de Deus. Deus, a sua palavra, ela nos dá base para termos qualquer espaço em qualquer ciência, em qualquer costume. E aí, dentro dessa ideia de cosmovisão, é pegar uma cosmovisão que não é embasada nos valores bíblicos e colocar a Bíblia aqui nela. Olha o desafio do missionário. Por isso, meu querido amigo, nós temos que orar para os nossos missionários, que nós temos que interceder e que de alguma forma precisamos ajudá-los. Então tem muitos pontos diferenciais de cultura para cultura, mas que o Espírito Santo ele há de capacitar pessoas a isso. Então ore pelas missões, ore pelos nossos missionários, ore por esses que são enviados e oremos para que cada dia mais pessoas conheçam a Jesus Cristo, assim como nós conhecemos, assim como nós vivemos. E já essa ideia para fechar, que ao ele estudar uma cultura, ao ele conhecer uma cultura, ele vai encontrar ali espaço para que Deus se revele àquela cultura. É isso que trata da ideia do fator Melquisedeque no livro chamado Fator Melquisedeque, que em cada cultura existe uma brecha para que Cristo seja revelado. Então o trabalho do missiólogo, do missionário transcultural é de estudar, é de analisar, é de pesquisar e de assim trazer a revelação de Cristo a esse povo, a essa comunidade, a essas pessoas. Bom pessoal, essa é a nossa lição de hoje. Eu quero que Deus abençoe muito você, tá? Não deixe de curtir, de compartilhar e de comentar. E é isso pessoal, o IBD Núcleo priorizando a palavra.